A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo aos irmãos e a todos que nos ouvem por meio desse meio de comunicação aqui. Que Deus esteja nos abençoando neste domingo, nesta manhã. Cumprimento a igreja com a graça do Senhor. Em Gálatas capítulo 5, verso 22, a palavra de Deus diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Avalie a sua vida pela sua alegria. A alegria é um dos aspectos do fruto do Espírito. A alegria tende a depender das circunstâncias, mas ela também pode ser permanente. Como isso pode acontecer? Quando nós, como cristãos, levamos a sério a nossa comunhão com Deus, a despeito de toda e qualquer circunstância, podemos viver alegres. Fruto do Espírito, amor, alegria. Provérbios capítulo 15, verso 13 nos diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Lucas capítulo 6, verso 45: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Filipenses, o apóstolo Paulo nos escreve: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. E ele também diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos irmãos, o hábito de resmungar, de se queixar, a tendência de ser negativo, refletem, em parte, a qualidade ou a falta de qualidade da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, nos diz Neemias capítulo 8, verso 10. É aquilo que nos move, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos impulsiona, nos fortalece. A alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, nós devemos estar atentos às estratégias de Satanás para roubar a nossa alegria. E jamais devemos deixar de buscar a alegria na fonte correta, no Senhor Jesus Cristo, e não em outras coisas. Pois se perdermos a alegria, perdemos a força, perdemos a motivação. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 11. Trindade Santíssima, Santo, 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 Deus Onipotente. Louvam nossas vozes, teu nome.
Quero dar alguns avisos para a igreja nesta manhã. Temos aqui alguns avisos para nós. A eleição dos diáconos deste ano de 2020, considerando a atual situação de pandemia e de quarentena, o Conselho da Igreja Betel, em reunião, decidiu cancelar a Assembleia Geral convocada para este mês, no dia 31 de maio de 2020, na qual ocorreria a eleição de diáconos em nossa igreja. Então, essa Assembleia Geral do dia 31 foi cancelada pelo Conselho. E um outro aviso é que nós temos 2 salas de reuniões virtuais acontecendo aos domingos, logo após o culto, agora das 9 às 9h30 da manhã, nós temos 2 salas virtuais que estão acontecendo na nossa igreja. Sala de catecúmenos, que são catecúmenos, as doutrinas básicas da fé cristã, das 9h40 às 10h40, com o professor presbítero Nivaldo. E temos a sala com o presbítero seminarista Dionísio Bauman, que estão estudando o tema Espírito Santo, das 11 às 12 horas, aqui após o culto das 9, 9h30, né? O link do aplicativo que está acontecendo nessas salas virtuais, o aplicativo Zoom, será disponibilizado para a participação dos irmãos que quiserem participar, de todos que quiserem participar, pelo WhatsApp da hashtag IPBetelComunica. Então o link será disponibilizado logo após a mensagem desta manhã, e ali você que deseja participar da sala de catecúmenos, doutrina básicas da fé cristã, ou do estudo do Espírito Santo, né? Ou dos dois, o link será disponibilizado ali no IP Betel Comunica após a mensagem desta manhã. E o outro aviso é que, mais uma vez, nós queremos agradecer a todos os irmãos, todos que estão participando conosco, trazendo, né, cestas básicas para que a gente possa suprir as necessidades de algumas famílias. Nesse mês de maio, até no dia de hoje, nós já distribuímos 148 cestas básicas. Nesse mês de maio, só no mês de maio, 148 cestas básicas. E temos algumas cestas ainda e temos várias famílias que estão necessitando ainda, tá? Que Deus abençoe esses irmãos e que estejam orando por nós também, que estamos aí levando as cestas, levando folhetos, lendo a palavra de Deus a essas famílias, orando com essas famílias, que Deus possa trazer salvação e trazer bênçãos na vida dessas famílias, usando a Igreja Betel para isso. Que Deus abençoe vocês nesta manhã e abençoe a vida dos irmãos que estão podendo ajudar, para que a gente possa ajudar outras famílias. Nesta manhã, quem nos trará a palavra do Senhor é o seminarista presbítero Dionísio Bauman, e eu vou orar, e aí passamos para a palavra pelo presbítero Dionísio Bauman. Oremos. Querido Deus e Pai, nós somos gratos por este dia, pelos Teus cuidados sobre nossa vida. Pai, clamamos pela Tua misericórdia por aqueles que estão necessitando do básico. Clamamos por misericórdia, Senhor Deus, para aqueles irmãos que estão enfermos e necessitam da Tua mão curadora ali. Clamamos, Senhor Deus, para que use a vida do Teu servo Dionísio para falar aos nossos corações, Pai. Abençoa a vida dele e usa-o, Senhor Deus, poderosamente nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós, os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Betel.
aos amigos que também frequentam a nossa igreja e aqueles que me ouvem neste momento. Que Deus esteja derramando graça sem medida sobre a vida de cada um de vocês e esteja falando também ao coração de vocês naquilo que Deus também tem falado a mim e partilharei da palavra dele neste momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Tiago, Epístola de Tiago, capítulo de número 1. Eu irei ler dos versículos 2 até o 4. A mensagem de hoje, pela manhã, será nesse texto. Epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 até o 4. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Maravilhoso Deus, a Tua palavra foi lida, e ela por si só é mais do que suficiente para mudar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos conduza, ó Pai, na interpretação correta, ó Deus, da Tua palavra, e que Teu Santo Espírito venha nos encher, ó Pai, desta palavra, de modo, ó Deus, que venhamos, ó Deus, a ser cada dia melhores, ó Deus, para o Senhor, satisfazendo assim o coração do Senhor, ó Pai. Derrama da Tua graça sobre nós. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Estamos passando por um momento difícil de pandemia, talvez um dos momentos mais difíceis em termos de algo semelhante em nossas vidas. Tudo bem que eu não tenho tanto tempo de vida assim, mas nunca passei por algo semelhante. E talvez você esteja pensando o porquê dessas coisas, o porquê de estar passando por esse momento tão difícil. E eu gostaria, nesta manhã, justamente de falar sobre qual é o objetivo de Deus em nos provar. Qual é o objetivo de Deus em nos provar? Podemos ver pelas Escrituras que o crente ele é provado a todo instante, provado em sua fé. Creio que, através das Escrituras, que essa pandemia, de certa forma, é uma forma de provar o crente em sua fé. Mas qual que é o objetivo de Deus ele nos provar? Talvez você esteja em um momento de tristeza, um momento de medo por causa de tudo isso, no que acarrerá em sua vida, na vida dos seus familiares. Talvez você esteja passando por um momento de medo, mas é bom nós ouvirmos aquilo que Deus ele tem a falar nos nossos corações aqui através desse objetivo dele em nos provar. Vemos no texto lido que Tiago ele fala lá no versículo de número 1, ele fala, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tiago ele está escrevendo a sua carta como uma carta geral às igrejas gentílicas, as igrejas que estavam dispersas. João Calvino diz que essas 12 tribos, pelo fato de escrever aqui 12 tribos que se encontram na dispersão, na verdade Tiago não está escrevendo a igreja que foi dispersa em Jerusalém por ocasião da perseguição, como nós podemos ver lá em Atos, capítulo de número 8. Ele não está falando desses dispersos. Ele está falando dispersos, na verdade, daqueles que foram dispersos, os israelitas, desde a tomada de Israel pela Síria. Isso lá em 740 a.C. Vemos também que em 598, a Babilônia tomou pela primeira vez ali Jerusalém. Então, Tiago está falando para esses dispersos. Os dispersos que ouviram, principalmente a palavra de Deus. Nós podemos ver que lá em Pentecostes, na descida do Espírito Santo, pelo menos ali os judeus que estavam vindo
das suas cidades para Jerusalém, para a ocasião da festa do Pentecostes, nós vemos ali, por exemplo, que haviam pelo menos 13 línguas, ou seja, judeus que estavam em pelo menos 13 países com línguas diferentes dentro do Império Romano. Então, ali na conversão dos 3.000, provavelmente os 3.000 não ficaram em Jerusalém. Alguns se converteram e voltaram para suas casas, nos seus respectivos países, até porque era obrigatório ao judeu participar ali do Pentecostes, o verdadeiro judeu. Então, João Calvino ele diz que essa carta ele está falando justamente para esses dispersos lá pela Síria, muito antes de Cristo vir, e aos dispersos também de Jerusalém, no que pese aqueles de Jerusalém que foram levados pela Babilônia, parte deles terem retornado para Jerusalém na ocasião ali de Neemias e Esdras, quando houve a restauração dos muros, quando houve a questão da construção do templo. Na verdade, nem todos voltaram ali para Jerusalém. Então, alguns foram dispersos entre os povos. Isso é evidente, até porque vemos Paulo e Barnabé, eles indo para o Império Romano, a vastidão do Império Romano, pregando o Evangelho, e a primeira coisa que eles faziam era ir pregar numa sinagoga judaica. Então eram judeus que estavam dispersos, não eram simplesmente os crentes que foram dispersos em Atos capítulo de número 8. Sendo assim, então, amados, dentro dessa perspectiva de Tiago ele escreve, Tiago estava em Jerusalém, provavelmente, ele escreve aos crentes que estavam aí dispersos por todo o império, justamente para fortalecer o seu coração diante das perseguições que eles estavam passando. Mas a perseguição não era só estatal, existiam tantas perseguições, como podemos ver, por exemplo, no capítulo de número 5, eles estavam sendo perseguidos pelos ricos, a ponto dos ricos não pagarem por seu trabalho, né? E vemos a injustiça para com o povo de Deus, não só para com o povo de Deus, mas com todo Israel. De certa forma, os israelitas, os judeus, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo odiados por todo o império. Só que os crentes, além de ser odiados como os judeus por todo o império, eles também estavam sendo perseguidos pela sua própria nação, né? Os judeus fariseus, principalmente, estavam perseguindo aqueles crentes judeus, crentes judeus, né? Então, amados, dentro disso, Tiago, ele manda essa carta às igrejas dentro do Império Romano para fortalecer os seus corações. E vemos aqui, no versículo de número 2, o primeiro dos objetivos de Deus em nos provar. O primeiro objetivo de Deus que nós podemos ver nesse texto com relação a nos provar é justamente para que entendamos que a alegria não é circunstancial. A alegria, ela não é circunstancial. Vejamos o que diz o versículo de número 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. A ideia aqui do texto, quando ele fala tende por motivo, na língua original, é que justamente nós consideremos. O foco dela é constatação, é que nós constatemos, que nós consideremos que o motivo de passar por várias provações é que tenhamos essa alegria em nossos corações. Talvez você possa pensar assim, mas como que eu poderia ter alegria em passar por provações? Isso parece ser algo totalmente fora da realidade. Quando ele fala aqui, ele não está querendo dizer totalmente fora da realidade. A ideia aqui é que justamente a alegria, ela não depende das coisas que você passa. Não quer dizer que você, quando
recebe um aumento, você deve ficar feliz somente nesse momento. Lógico que você ficará, mas não é somente nisso, em você ser promovido do seu trabalho, em você tirar uma nota excelente na escola. Não é somente esses momentos de felicidade, de alegria, como se fosse algo que dependesse de circunstâncias externas, mas é justamente uma alegria que ela é interna, ela é através do próprio Espírito Santo. E quando nós olhamos aqui o texto, principalmente na língua original, nós podemos perceber que existe uma conjunção entre alegria e passardes aqui, que ela foi omitida pela nossa tradução, apesar da tradução ser excelente, e o caso da tradução ter colocado o passardes justamente para que ficasse mais simples de ler. Mas a ideia dessa conjunção é dizer sempre que. Então a ideia seria, tende por motivo de toda alegria sempre que passardes. Sempre que passardes por várias provações. A ideia aqui de alegria, nós podemos ver, por exemplo, o que diz o Mateus capítulo de número 5, lá nas bem-aventuranças. Nós vemos Jesus ele falando sobre essa questão da alegria. Vejamos lá o capítulo de número 5, versículo de número 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. A ideia de bem-aventurança é justamente uma alegria plena, não é simplesmente alegria, mas é também um sentido de satisfação plena, de forma que nada que aconteça no exterior, de forma exterior a você, ela vem a abalar. Ela é algo que é firme dentro de você. Vemos também lá em Neemias, capítulo de número 8, versículo de número 10, ele diz assim, num momento difícil, em que a palavra de Deus estava sendo exposta ao povo ali, e o povo estava em pranto, ouvindo ali o texto bíblico sendo explicado. Neemias ele diz assim, fortalecendo o povo, disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Assim entendia Neemias. E ele expôs isso ao povo de Deus. E Neemias aqui, ele usado pelo próprio Espírito Santo a falar, inspirado por Deus a falar o que ele falou ao povo. A alegria, ela não é algo circunstancial. Ela é algo que está sendo trabalhado pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Então, irmãos, quando ele fala a respeito de alegria aqui, ele não está falando sobre algo utópico, algo que é inalcançável. É lógico que, dependendo das circunstâncias, nós iremos nos abater, mas a alegria, ela sempre tem de permanecer dentro de cada um de nós. Ela não depende das circunstâncias. Mas, além de vermos aqui que um dos objetivos de Deus, na provação, é para que entendamos que as provações, que a alegria, ela não é circunstancial, também vemos que é para nos tornar resistentes às adversidades. Vejamos aqui no versículo de número 3, ele diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Kistemark, ele fala aqui que o verbo-chave aqui desse versículo de número 3 é justamente esse saber. O crente sabe que as provas que suporta não chegam até ele por acaso.
Ele acredita que tudo chega a si pelas mãos de Deus. Assim diz Kistemaker. Então, na verdade, irmãos, nada que está acontecendo não procede de Deus. A pandemia, ela procede de Deus. Parece ser difícil de nós entendermos isso, mas é fato. Pela palavra de Deus nós entendemos isso. Ele é um Deus que governa todas as coisas. Nada está longe das suas mãos. Nada está longe das suas mãos. Ele está à frente disso. Ele tem os seus objetivos para com a sua igreja e para com os ímpios também. De certa forma, disciplinar a sua igreja e de certa forma também trazer disciplina e juízo àqueles que não querem saber dele. Ele está à frente disso tudo. A palavra de Deus ela é muito clara em falar sobre isso. Vemos ele trazer espada e pragas a Israel, querendo disciplinar Israel. E assim ainda hoje ele faz. E podemos ver aqui que isso é algo que nós devemos saber. A palavra aqui é que o crente ele deve saber disso, sabendo que a provação da vossa fé. Aqui, na verdade, ele não está querendo simplesmente trazer juízo sobre a sua vida, você que é crente, mas ele está querendo provar a sua fé. Assim como ele fez com Abraão. E o fato de provar a Abraão, e Abraão perseverar até o fim na sua fé, diz que a sua fé foi imputada a ele como justiça. Assim diz Paulo lá em Romanos, na sua carta aos Romanos, foi imputada a ele por justiça. Aqui, quando o verbo ele diz aqui produz perseverança, a ideia aqui é justamente de algo passivo. Algo passivo não é você que está produzindo. Não é você que está produzindo, mas você está sofrendo essa produção, né? O fato de perseverar, o fato de passar por essas provações firmes, ela produz perseverança na sua vida. A ideia aqui de perseverança é justamente de uma resistência inabalável. A ideia é de uma resistência inabalável. Lá em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, ele fala um pouco sobre isso também. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A ideia aqui é justamente que sejamos inabaláveis. Um dos objetivos de Deus é trazer resistência às adversidades a nós, a cada um de nós. Como você tem lidado com essa situação? Você tem crescido? Você tem se tornado resistente? Ou você tem se desesperado? Se você tem se desesperado é porque você não está perseverando. E a ideia aqui é justamente que você se torne inabalável, uma resistência inabalável na sua fé, para que você não seja agitado para todo lado, mas que esteja cada dia mais fortalecido no Senhor e na sua fé. Então, amados, vemos aqui no texto de Tiago que o objetivo de Deus em nos provar era para que entendamos que a alegria não é circunstancial, também para que entendamos, para nos tornar resistentes à adversidade. E também vemos, por último lugar aqui, que é para o nosso amadurecimento. Versículo de número 4. Diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e nada deficientes. Aqui a ideia de ação completa, ela tem a ideia de plenitude mesmo, de algo total, não é algo parcial, mas é total. E aqui também sobre esse verbo sejais, ela tem uma conotação de algo totalmente concluído, não é um processo, mas é algo que é feito e é concluído por completo. A ideia também aqui sobre a palavra perfeitos, a ideia aqui não é de perfeição, mas a ideia da palavra aqui traduzida para perfeitos, ela é uma ideia de amadurecidos, de maduros. A ideia é de maduros. Vejamos lá Filipenses,
Capítulo de número 3, versículo de número 15, o que ele diz? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Olha, veja que aqui, Filipenses 3, versículo de número 15, ele fala, todos, pois, que somos perfeitos. Olha, mas se nós pecamos, como nós somos perfeitos? Não, a ideia ali é justamente de maduros. Ora, nós que somos crentes maduros. Então a ideia aqui é justamente para que sejais maduros. Sejais maduros. E também a ideia aqui de íntegros, ele tem essa ideia de perfeitos, de uma conotação de completos, na verdade. Então, perfeitos e completos. A ideia seria maduros e completos. Deus, ele tem o propósito de nos fazer maduros diante de todas as circunstâncias que estão passando. As experiências da nossa vida com Deus, com relação às provações, também o objetivo dela é que você cresça, que você amadureça. Não que você seja um crente neófito para o resto da sua vida, para que você seja um bebezinho na fé o resto da sua vida. A ideia principal também das provações é justamente para que você seja um crente maduro, para que você cresça, para que você experimente da graça de Deus, mesmo diante das circunstâncias ruins. Kistemacher, mais uma vez, ele afirma, deixai que a paciência, perseverança, que também a perseverança e paciência, ela é traduzida pela mesma palavra, tenha a ação perfeita, isto é, não interfiram no plano de Deus para a sua vida. Perseverem em suas provações para que a obra que Deus começou em vocês possa ser completada. Isso disse Kistemacher. Então a ideia é justamente que Deus, ele tem um plano dele. E o plano dele, um dos propósitos dele, é justamente que você cresça. Que você, mesmo diante de toda a aflição, você tenha a alegria não circunstancial dentro de você, para que você seja resistente às adversidades e principalmente também que você seja amadurecido no Senhor. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um que está me ouvindo neste momento, que Deus fortaleça a vida de cada um e que você compreenda aquilo que Deus ele requer de você, qual é o objetivo de Deus para a sua vida nesses momentos tão difíceis que estamos passando como de pandemia. Vamos orar mais uma vez. Maravilhoso Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela é viva e eficaz, ó Deus, e penetra, Deus, no mais profundo do nosso ser. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer as nossas vidas, venha aplicar a Tua palavra em nosso coração. Ó Deus, não de forma, ó Pai, que venhamos a esquecer futuramente, mas que o Senhor aplique de tal forma que sejamos encontrados fiéis, ó Deus, pelo Senhor, ó Pai. Que a nossa alegria, ó Deus, ela não seja circunstancial, não seja movida por fatores externos, ó Pai, mas que tenhamos a alegria, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em circunstâncias difíceis. O Senhor está olhando todas as coisas, nada foge ao controle do Senhor. E, ó Deus, também o Senhor faz essas coisas para que sejamos maduros diante de Ti, a nossa fé seja uma fé madura, sejamos resistentes, ó Deus, a tudo aquilo que possa nos acometer, ó Deus, no nosso futuro. O Senhor, ó Deus, sempre tem propósito em nossas vidas, e que o Senhor cumpra os propósitos em nossas vidas, e isto para a glória do Teu nome. É o que nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.